E aí, pessoal, sejam muitíssimos bem-vindos ao nosso mini curso, onde você vai aprender do zero aí a criar o seu primeiro projeto web utilizando Python. É uma honra tê-los aqui comigo, tá? Deixa eu me apresentar aqui. Quem sou eu? Eu sou o professor Sauer, Alexandre Sauer. Eu sou professor da Simplifica Treinamentos. Eu leciono em faculdades, sou analista de sistemas, arquiteto de software e tenho aí, durante esses mais de 20 anos de experiência, impactando aí milhares de alunos, ok? Minha formação acadêmica é pautada aí pelo mestrado em Sistema de Informação e Gestão do Conhecimento e fiz mais duas pós-graduação, uma em Engenharia de Software e outra em Redes de Telecomunicações, ok? Então, juntando aí toda a minha bagagem profissional e acadêmica, você estará aqui comigo, eu tenho certeza, em boas mãos, e eu vou te guiar do zero para você criar seu primeiro projeto de desenvolvimento web utilizando Python. O que preparamos para vocês nessa jornada, pessoal? O que vocês vão aprender aqui? Bom, antes de iniciar, é o seguinte, ó, vocês vão aprender do zero a criar seu primeiro projeto web, né? O desenvolvimento web hoje em dia está extremamente em alta e você vai fazer isso, eu vou te ajudar a fazer isso utilizando o Python. Por que Python? Python é a linguagem mais versátil e hoje em dia ela é a linguagem mais utilizada aí no mundo por causa da sua versatilidade. E casando essas duas frentes aí, você estará aí com um canivete suíço para decolar aí no mercado de trabalho. Se você já trabalha com programação web, professor, eu já programo em PHP, eu vou conseguir fazer o projeto, vai, inclusive com um pouco mais de facilidade. Fica aqui comigo que esse mini curso é para você. Professor, não sei nada, estou pensando em migrar de área e decidi fazer esse curso aqui para ver como é que é o projeto web. Ó, show de bola, você vai adorar, fica aqui comigo que eu vou te ensinar passo a passo do zero. Você não precisa conhecer nada de programação, nada de Python, nada de HTML, CSS, que eu vou te explicar aqui do zero. Obviamente é um mini curso, é um curso para você sentir o gostinho de que com metodologia, direcionamento, né, o professor aí te auxiliando e todo o material didático, você vai conseguir aí acelerar o aprendizado aí e desenvolver seus projetos web. Você vai entender tudo que envolve desenvolvimento web nos dias atuais, ok? Eu vou te ensinar, obviamente que não de uma forma muito aprofundada, por causa do escopo reduzido, né? Como é que se dá e como é que se arquiteta aí o desenvolvimento web nos dias atuais. Nós vamos fazer toda a instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento em Python, fazer as configurações dos ambientes, né, das bibliotecas e outros recursos que vão ser necessários aí para que você consiga aí começar o seu projeto. E usando alguns frameworks de desenvolvimento, mais para frente explico o que essa palavrinha significa, se você ainda não a conhece, né, e fazer o deploy, né, nós vamos fazer a implantação da aplicação que nós vamos desenvolver. Então, nossa primeira aula, pessoal, é a aula de primeiros passos, né? Onde você está engateando ainda, você vai conhecer o que vai ser feito, eu vou te mostrar o que vai ser feito e como é que se estrutura aí toda a parte web para que a gente consiga colocar a mão na massa e desenvolver os códigos necessários. Então, o que nós temos aqui para a aula de hoje? Eu vou te mostrar o projeto web que será feito, ok? Eu vou explicar tudo que envolve aí o desenvolvimento web para você entender como é que é a dinâmica e como é que se dá todas as interações aí entre um sistema e o usuário, né? E a arquitetura básica aí de um projeto web. Vamos lá! Algumas informações importantes aqui antes da gente começar. Todo o material didático está disponível aí na descrição do vídeo. É um material passo a passo que vai auxiliá-lo aí a você fazer e acompanhar as nossas aulas, ok? Como é que é a dinâmica das aulas? Eu vou pedir a atenção aqui de vocês para vocês prestarem e focarem atenção aqui no professor, na aula, para entenderem todo o contexto, para que depois vocês consigam aí fazer o replay da aula, né? Com a ajuda do nosso material didático e as práticas que são envolvidas.
Então, basicamente é essa dinâmica. Conhecimento é investimento e por falar em conhecimento, nós vamos criar uma página web, né? Uma página que roda no navegador e essa página, o que ela vai fazer? Ela vai ser, né? É um sistema que vai ser seu professor de inglês virtual. Tudo que você perguntar em inglês para esse professor, ele vai te responder aqui, né? Em inglês. Então vai te ajudar aí nas questões relacionadas à conversação, né, em chat. E isso é muito importante no que diz respeito ao aprendizado. Detalhe importante, esses sistemas ele faz uma integração com o ChatGPT, com uma inteligência artificial que nós vamos integrar essa tela a essa inteligência artificial para que a inteligência artificial seja seu professor virtual. Então, foi isso aí que nós preparamos para vocês. Então, vamos pôr a mão na massa aqui, vamos começar a entender todo o contexto do desenvolvimento web. Pessoal, presta atenção aqui. Quando a gente fala em desenvolvimento web, nós temos uma sopa infinita de letrinhas aí que circulam aí dentro dessa área, ok? Duas delas são o desenvolvimento front-end e o desenvolvimento back-end, né? Ouve-se muito falar o seguinte: ah, professor, eu sou o desenvolvedor front-end, eu sou o desenvolvedor back-end. E ouve-se também falar: ah, professor, eu sou o desenvolvedor full stack. São essas três palavrinhas aqui que ditam basicamente as frentes de desenvolvimento, né? Quando você vai desenvolver aplicativos web, sites web e coisas do tipo. Quando a gente fala em desenvolvimento de front-end, imagine vocês o desenvolvimento da cara de um site, né? É o que o usuário vê. Quando você digita americanas.com.br, vem aquele site lá, né? Toda aquela arte, todo aquele site ali foi confeccionado por um programador front-end. É nessa parte, né, que você tem toda a visibilidade e interação de um site ou aplicativo. Então, quem desenvolve para front-end usa basicamente essas três tecnologias aqui. Tem outras, infinitas outras, ok? Mas as tecnologias base são o HTML, o CSS e o nosso famoso JavaScript. Temos também alguns frameworks e bibliotecas comuns, né? Como o React, o Angular, o Vue, né? Isso aqui é o seguinte, são um conjunto de software, né, que ajudam você aí a desenvolver suas páginas e suas interações entre essas páginas de uma forma mais facilitada, tá? E uma das grandes questões que existe hoje em dia no front-end, nas páginas, são as questões relacionadas à responsividade, né? O que é isso? É uma página web podendo ser exibida de uma forma que funcione bem em smartphone, num tablet, num computador, seja lá o que for. E as questões relacionadas à acessibilidade. É tornar o site aí utilizável por pessoas com alguma dificuldade de interação com o sistema. Back-end é quando trabalhamos no desenvolvimento dos bastidores aí de um site, de uma aplicação web, tá? É a parte de trás de um site que lida aí com a lógica de negócios, com a parte de banco de dados, interação com o banco de dados, comunicação com a parte da frente, com a página em si, as partes relacionadas à segurança, transações e por aí vai. Temos diversas linguagens de programação que são utilizadas para fazer essa parte do back-end, né? O Node.js, o Python, o Ruby, o PHP, Java, C#, né? E é nessa parte que a gente lida também com os bancos de dados. Temos diversos aqui que podem ser utilizados, com as APIs, a parte de segurança, escalabilidade e por aí vai. Pessoal, o que nós vamos fazer? O nosso mini curso, que é o projeto para desenvolver uma aplicação web que faça um professor virtual de inglês, ele vai envolver o desenvolvimento de um front-end, que é aquela tela que eu acabei de mostrar para vocês, e de uma parte de back-end, que vai ser uma integração com uma API. O que é isso? É uma comunicação que nós vamos fazer no nosso código com o ChatGPT, né?
e o ChatGPT vai se comunicar com o nosso back-end para a gente conseguir fazer a conversação entre o usuário que está, né, treinando e praticando o inglês no nosso professor virtual com o ChatGPT, ok? Então, você, nesse contexto aqui, vai ser um desenvolvedor full stack. Você vai desenvolver a parte da interface e a parte do background, dos bastidores. Deixa eu falar um pouquinho como é que funciona hoje a arquitetura básica de um projeto web. Sem isso aqui, a gente não consegue andar para frente, então essas informações são importantes aqui para vocês. Um projeto web, pessoal, quando você acessa uma determinada página, né, você está acessando isso como um cliente, não é isso? Como um usuário. Você vai entrar num navegador qualquer, vai digitar um endereço qualquer e esse endereço vai te trazer uma página, ok? Mas quando eu digito esse endereço aqui, por exemplo, que é a minha página, www.sauer.pro.br, estou indo lá no servidor sauer.pro.br, está lá na internet, não nos importa agora onde ele está, mas ele está na internet e acessível, e estou buscando nesse servidor essa página aqui, para ser exibida aqui no meu navegador. Quando eu busco uma página no servidor, a gente utiliza alguns verbos. Esses verbos estão em inglês, que é buscar, né? Que é o verbo get. Ok? Agora, quando eu digito alguma coisa aqui e mando aqui para o servidor, eu estou utilizando aqui um método também, que é o método post, que eu estou postando algo no servidor. Então, basicamente, essas duas palavrinhas mágicas, esses dois verbos, eles funcionam em cima do que a gente chama de dois programas super legais, que nós vamos chamar de protocolos. É o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS, ok? Todas as páginas web, se vocês perceberem no seu navegador, eles, na frente da página, colocam aqui o HTTP, // as barras caindo aí para a direita, e o nome do site. Então, o get, eu busco uma página, e o post, eu mando uma página. Quando eu busquei essa página aqui, nós vamos chamar uma aplicação que está em Python, né? O .py aqui quer dizer que essa aplicação aqui está escrita em Python, e essa aplicação vai usar uma API. O que é uma API? É uma integração que eu faço com outros sistemas. Qual o sistema que nós vamos integrar? Poderia ser com Netflix, poderia ser com a aplicação de CEP, mas nós vamos fazer a integração com a API do ChatGPT. Por quê? Porque o nosso professor virtual, por debaixo dos panos, vai ser o nosso ChatGPT. Super legal. Esse projeto que nós vamos fazer aí nessas aulas desse mini curso, espero que vocês tenham entendido todo o contexto do que vai rolar, mas eu preciso falar algumas coisinhas ainda antes de terminar essa aula. O que nós vamos desenvolver, com qual tecnologia nós vamos desenvolver esse projeto? Nós vamos desenvolver isso usando o Python e vamos utilizar aí uma biblioteca, um framework chamado de Flask. O Python tem diversas bibliotecas, diversos frameworks para você desenvolver web com ele, né? O mais famoso e o mais robusto é o Django. Temos também o FastAPI, o Streamlit, o Flat, temos outros também, mas o Flask ele fica aí como um framework intermediário, extremamente robusto, né? Feito para ser criado de forma fácil, né? Hospedando aí aplicações que aguentam aí o tranco aí de operações aí de negócios, ok? Então o Python ele nada super bem nessa área. O Django ele é o líder de mercado. Nós não vamos utilizar ele porque, se tratando do mini curso, o Flask ele vai nos atender melhor. Como a ideia desse nosso mini curso é dar para vocês um overview completo do que o Python é capaz de fazer no contexto de desenvolvimento web e te dar uma visão geral do que vai ser aprendido aí, o Flask nós vamos ter e tirar bom proveito do mesmo. Te espero aí na próxima aula. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.